Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu trouxe um assunto para vocês muito importante que poucas pessoas sabem o nome, mas que com certeza já viram e já testemunharam essas ações. Sobre o capacitismo. O que é o capacitismo? Nada mais é do que a discriminação da pessoa com deficiência. O capacitismo está lá na turma do racismo, da xenofobia, do machismo, da homofobia, só que voltada para a pessoa com deficiência, né? É um ato de violência contra a pessoa com deficiência. E por que é tão importante nós sabermos sobre isso? Primeiro, para não termos esses atos e quando testemunharmos, podemos interferir de alguma maneira e criar os nossos filhos para que eles não façam esses atos, né, que nós chamamos de capacitismo. Vamos lá, vamos entender melhor o que é isso. Para entender o que é capacitismo, eu preciso entender o que é deficiência. Como que eu vou falar, eu faço discriminação contra a pessoa com deficiência, mas o que é a deficiência para a pessoa? Então nós vamos entender o que é a deficiência, mas não o significado no dicionário, e sim o seu significado, né, a sua definição na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então a definição de deficiência é impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O que isso quer dizer? Que a deficiência, se não é a barreira, é um impedimento. Só que a sociedade coloca tanta barreira que isso pode impedir que ela tenha uma convivência tranquila, que ela possa ir e vir, que ela tenha independência, autonomia, mas por causa das barreiras que a sociedade impõe, não necessariamente pelo impedimento que ela tem, seja ele físico, intelectual, sensorial, mental, ok? Então, o que isso quer dizer? Quando os poderes públicos não investem em educação para que essa pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, ou com autismo, que elas se desenvolvam, para que elas tenham autonomia na sua vida adulta, é uma barreira que a sociedade está colocando. Porque se tivesse projetos, todas as terapias necessárias, eles iam se desenvolver de maneira que na vida adulta eles conseguissem uma autonomia, uma certa independência, né? Tem casos mais leves que conseguem uma independência total e tem casos graves que, por mais que não consiga uma autonomia completa, mas que consiga se desenvolver de uma maneira bem mais eficaz do que não fazer nenhum tipo de terapia, nenhum tipo de procedimento que possa desenvolver melhor todas as suas habilidades. Sabemos o conceito de deficiência e sabemos que capacitismo é a discriminação contra a pessoa com deficiência. Mas, Karine, lógico, eu não vou falar mal de ninguém, eu sou uma pessoa muito correta, eu não falo mal de ninguém, eu nunca sou de ninguém. Será? Às vezes a gente pratica o capacitismo porque é uma coisa cultural, tão intrínseco que nem a gente percebe. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Exemplos de capacitismo que pode acontecer no dia a dia. Os termos pejorativos, usar o nome da deficiência ou o termo que é usado na comunidade no intuito de ridicularizar a outra pessoa. Esses termos usados de maneira incorreta podem se tornar termos pejorativos. Por exemplo, você tá cego, não tá me vendo aqui não? Ou tá passando no trânsito? Ou seu daltônico, tá sinal vermelho para você? Ou a gente faz alguma coisa errada. Nossa, você deu uma mancada comigo ontem. Enfim, diversos exemplos que a gente pode usar, que a gente usa no dia a dia. Olha, tocou o telefone, você tá surdo? Não atendeu não? Né? São coisas que a gente usa no dia a dia. Isso é capacitismo, porque nós estamos usando termos usados na comunidade, naquela comunidade, para inferiorizar, ridicularizar, xingar a outra pessoa, como se o termo fosse algo ruim. Nós temos que pensar, né, e repensar. Nossa, Karine, mas a gente usa isso direto, ninguém liga. Você não liga, né? A pessoa surda se importa, a pessoa cega se
importa. Vamos começar a desconstruir isso. Nós, como sociedade, temos esse dever, combater o capacitismo nos mínimos detalhes. Vamos deixar claro aqui que os termos em si, dentro do contexto correto, não são pejorativos. O termo cego, ele existe. É para definir a pessoa que não enxerga. Ah, Karine, não, a pessoa que não enxerga, ela tem deficiência visual. Não, são coisas diferentes. A pessoa que não enxerga, que não tem nenhum resíduo visual, é cego, né? A pessoa cega. A pessoa que tem algum resíduo visual, ela tem uma deficiência visual. Então, são termos que sim, existem e não são pejorativos. Falar a palavra autista para se referir a uma pessoa com autismo não é pejorativo, ela é autista. Então, percebam que os termos dentro da sua comunidade, dentro do seu contexto correto, não são pejorativos. Eles se tornam pejorativos quando você muda o significado dessa palavra para uma coisa ruim, como se a palavra fosse ruim. Percebem a diferença? Outro exemplo de capacitismo: infantilizar. A pessoa com paralisia cerebral, já um adulto, um jovem, né? Vamos dar o exemplo de um jovem de 18 anos com paralisia cerebral. Você chega: oi, amiguinho, tudo bem com você? Você tá bem? Que bonitinho. Não. Fale como você falaria com outras pessoas. Ele tem 18 anos. É um adulto? Então vamos conversar como adultos. Você não precisa infantilizar. Isso em qualquer deficiência. Estou dando exemplos, mas isso em qualquer deficiência ou até mesmo no autismo. Ok? Não infantilizem, né? Nem em questões de atitude, nem no jeito de falar. Tá? Outro exemplo de capacitismo: incapacitar. Tô conversando com alguém e falar: porque o meu vizinho, ele é cadeirante. Ai, tadinho. Daí fala: por que tadinho? Você nem conhece. Porque você já tá incapacitando. Ele faz tudo, ele é independente. Só que ele usa uma cadeira de rodas. Mas ele é independente, ele trabalha, ele estuda. Então, não tem por que incapacitar por causa da deficiência. Então, somente isso. Você não conhece a pessoa. E mesmo se conhecesse, quem somos nós para incapacitar alguém? O capacitismo é justamente essa questão de eu, uma pessoa de fora, determino o que você, pessoa com deficiência, consegue ou não fazer. Não, ninguém tem esse poder. Quem determina o que pode fazer é o próprio sujeito. Claro, né, nós precisamos de ajuda externa, todos nós. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce com as habilidades já tão afloradas. Nós precisamos de treino, prática, socialização, e é por isso que esse assunto é tão necessário para toda a sociedade, tá? Não só professores ou pessoas da família que estejam em contato direto com essa pessoa com deficiência. Sociedade em geral precisa entender sobre essas questões. Outro exemplo de capacitismo: assexualizar. O que isso quer dizer? Pessoa com deficiência, ela não pode namorar, ela não pode casar, não pode ter filhos. Isso não existe. Eles podem tudo isso, né? Dentro da condição deles. Quem vai decidir se eles podem casar ou não? Os noivos. Se eles quiserem casar, eles vão casar, certo? Não é a sociedade que vai falar: nossa, coitadinhos, como que vão criar? Deixa que eles decidem, né? Se querem, eles podem e devem, e se quiserem, casar. Ok? Casar, namorar, ter filhos, constituir família, enfim, né? O contrário, quando você pensa que eles não podem, por causa da deficiência, é um ato de capacitismo. Falar que é um problema da sociedade. Gente, isso é um absurdo tão grande que eu não tenho nem o que comentar, né? Na verdade, eu acho que a questão é ao contrário. É a sociedade que é o problema da pessoa com deficiência, né? Ah, Karine, mas eu preciso fazer acessibilidade. Ah, eu preciso adaptar. Claro, se você quer, né, um comércio, se você quer clientes, você vai abrir as portas. De qualquer maneira, você tem que acessibilizar para os seus clientes, para o seu público, para o seu comércio, para seja lá o que for, né? Para a rua, eles precisam ter essa acessibilidade, sim, é um direito. E não é só a pessoa com deficiência, todo mundo tem o direito de ir e vir. Então, se todos nós temos esse direito, eles também têm. E para isso, que seja feita todas
as acessibilidades necessárias. Outro exemplo, aproveitar de vagas e recursos preferenciais. A vaga é preferencial? Não é nem rapidinho que você pode parar. Tem motivo para essa vaga existir. Não usem. Se vocês não são, né, o público daquela vaga, a vaga de idosos, a vaga de pessoas com deficiência, a vaga de pessoas com autismo, não utilizem, não zombem. Primeiro, a deficiência, ela não é só congênita, não é só quem nasce com deficiência, ela pode ser adquirida. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã da pessoa que você ama, se precisar um dia estar usando essa vaga, estar nessa condição. Então respeita, gente, respeita, né? O respeito é sempre bem-vindo e necessário. Agora eu vou mostrar para vocês uma sequência que é a da campanha que o Instituto Mara Gabrilli fez. Sensacional, eu achei muito legal mesmo. Por quê? Mostra, lógico, são atores, né, interpretando cenas reais. É uma campanha sobre o capacitismo e eles arrasaram. Eu vou mostrar para vocês, vou mostrar aqui para vocês. Os vídeos são bem curtinhos, são menos de 1 minuto cada, e cada vídeo nós vamos conversando aqui. Oi. Boa noite. Boa noite. Quer que ajuda? Não precisa, cara. Obrigado, viu? Ah, Muito tá obrigado bom. mesmo. Você tá sozinho? Cadê o papai? Eu quebrei de ser do trabalho, meu. Tá bom. Desculpa, viu, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Mas eu já sei o que eu queria. A minha mulher sempre esquece de comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. Boa noite. Até mais. Nesse vídeo, o que aconteceu? Aconteceram vários dos exemplos que eu já tinha dado sobre o capacitismo. Ele infantilizou, ele assexualizou. Quando ele falou que era casado, você é casado? Porque é um homem da idade dele. Normalmente é casado mesmo. Ele achou que a pessoa com síndrome de Down era incapaz. E ainda, né, tipo, cadê o papai? E no final ele ainda ficou procurando para ver se ela estava realmente sozinha. Como assim? Ele tá andando sozinho? São exemplos de capacitismo. Agora vamos passar o vídeo sobre o capacitismo na deficiência visual. Tá perdida? Que susto! É porque você tava virada pra lá, mas se você quiser atravessar, é pra lá. Você tem que pegar, contornar aqui a casinha do metrô, aí a faixa é pra lá. Mas eu não vou atravessar, muito obrigada. Você tem certeza que você não precisa de nada? Não, obrigada. Eu admiro tanto pessoas assim como você. Fica com Deus. Tchau. Regina! Regina! Opa! Você chegou! Opa! Agora sim, hein? Nesse vídeo nós vemos várias coisas erradas, né? Primeiro, chegar na pessoa cega gritando, lógico, você vai assustar. Não é assim que se chega em ninguém, né? Gritando. Como ela é cega, a pessoa acha que pode compensar em outra coisa, gritando. Outro ato meio esdrúxulo aí. Ela começou a sinalizar, vira ali, vai lá. Como uma pessoa cega, você vai apontando. São coisas que não precisa muito para entender que não adianta eu apontar que a pessoa cega não vai enxergar. Ah, admiro pessoas como você. Capacitismo puro. A pessoa não conhece a história da outra. Ela fala isso porque viu que ela tem uma deficiência. Ai, admiro pessoas como você. Não tem nem sentido. Se outra pessoa fala, ué, por quê? O que eu fiz, né? De tão admirável. Mas acontece e muito. E no final das contas, ela só estava ali esperando a amiga chegar. Temos que ter essa atenção para a necessidade do próximo, ok? O próximo vídeo, nós vamos ver uma situação referente à deficiência física. Oi, tudo bem?
Tá precisando de ajuda, né? Eu vou te ajudar, Não, pode não deixar. precisa. Eu vou resolver teu problema, não se Ô, preocupa. mocinho, é que tem a rampa aqui, eu só tô esperando uma amiga, que eu marquei exatamente aqui, mas não precisa mesmo. Não custa Tá bom. nada, vai. Ó, uma mão lava a outra, hoje é você, amanhã pode ser eu, tudo bem, Não, tá? eu vou te entendi. ajudar, eu vou resolver teu problema, Eu ok? entendi, é que Agora, realmente não precisa. Poxa vida, dá uma forcinha, vamos lá, isso, vamos lá. Gostou alguma coisa? Imagina. Que isso? Tchau, viu? É bom ajudar os outros, né? Nessa cena, como nas outras, também vemos situações bizarras, né? Primeiro, ela falou que não precisava de ajuda e ele simplesmente ignorou, como se ela não tivesse voz. Ela estava ali totalmente vulnerável, à mercê da vontade do benfeitor, entre aspas, porque ela falou que não precisava, tinha rampa, ela estava ali esperando uma pessoa e ele insistiu. Não, vai lá, vamos ajudar. Ainda chamou o outro, uma pessoa que estava passando para ajudá-la, uma coisa que ela não precisava de ajuda. Ai, Karine, mas ele estava ajudando o quê, gente? Ela mesma disse não precisava de ajuda. Você forçar a sua ajuda não é ajudar, é capacitismo, achar que a sua vontade prevalece sobre a pessoa. Eu não preciso de ajuda. Tudo bem, tenha um bom dia e vai embora. Preciso fazer uma boa ação. Não foi uma boa ação. Né? Vamos deixar bem claro, não foi uma boa ação e ainda atrapalhou, porque ela teve que ir lá dar a volta na rampa para voltar no lugar que ela queria estar, que era para ela estar. Ele saiu como se tivesse feito a boa obra do dia e ela teve o trabalho de voltar onde ela estava. Agora vamos ver outra situação. Essa situação que eu vou passar agora é com a deficiência auditiva. Dá licença, eu ouvi você falar que é surdo. Quero ajudar você que é surdo, tá bom? Obrigado. Então, 20 reais. 20. ó, 20 reais, entendeu? Você não quer outros livros, assim, livros da livraria? Espera um pouquinho, não tem desconto pra meia porque ele é surdo. Desconto pra você, viu? Porque deve ter desconto pra surdo. Pra não cair, viu? Tá bom? Vai. Tchau, amor. Coitado, né? Nessa situação, vimos vários exemplos de capacitismo, né? A infantilização, achar que a pessoa é incapaz, ele estava se comunicando com o atendente tranquilamente, ele não precisava de ajuda, aquele negócio de querer forçar uma ajuda. Pode estar pensando, nossa, Karine, a gente vai com a boa vontade e no fundo é capacitismo, sim. Por quê? Você não faria isso com uma pessoa sem a deficiência. Você não se intrometeria na conversa se fosse com outra pessoa, a não ser que alguém pedisse ajuda. Nesse caso, estava lá conversando, só porque ele não entendeu. Quantas vezes a gente fala, como? Não entendi o preço? Não entendeu, ela já achou que não estava entendendo, foi fazer as mímicas dela lá. E no fim do vídeo, tiro de misericórdia. Coitadinho, né? Nunca usem essa palavra. A palavra é humilhante para qualquer pessoa. Então, ele não é coitado. Ninguém é coitado. Então, não use isso nem para pessoa com deficiência, nem para ninguém. Combinado? Esses foram os exemplos da campanha da Mara Gabrilli sobre capacitismo. Bem legal, né? Vamos continuar agora em outro departamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre o capacitismo na escola. Quantas vezes acontecem as discriminações na escola e a gente não percebe, né? Nós como professores, nem como família, nem como comunidade escolar, às vezes não percebe porque está tão enraizado, né, na nossa cultura que não percebemos. Então precisamos conversar sobre isso muitas e muitas vezes para tentar tirar isso da nossa cultura. Quais os exemplos que eu trouxe aqui no capacitismo na escola? Focar no que o aluno não consegue fazer. Chegou um aluno para mim, ele é cego. Ele não enxerga. Como que eu vou dar atividade? Ele não enxerga. Chegou um aluno para mim, ele é cadeirante. Como que eu vou dar exercício, atividades de correr? Ele não anda. Daí chega outro aluno para mim, hiperativo. Mas ele não para. É só focando no impedimento. Isso é capacitismo, porque a pessoa não é só aquilo. Nenhuma pessoa é só uma coisa, né? Então nós temos várias características, várias habilidades e várias inabilidades, né? Todos nós temos habilidades e inabilidades. A diferença é que quando nós somos crianças
sem deficiência, nós conseguimos ir para o lado que nós gostamos, nós conversamos, nós falamos pro pai, pai, eu quero fazer balé, eu quero fazer hip hop. Tem essa comunicação ainda. Agora, tem muitas crianças que não conseguem fazer essa comunicação e a gente vai meio que impondo, né, o que consegue e o que não consegue. E, na maioria das vezes, nós focamos no que não consegue. Outro exemplo, deduzir que ele, o aluno, né, ou a criança não aprende. Tá vivo, aprende. Nós temos 9 inteligências. Alguma coisa aprende, sim. A diferença, o que o professor tem que perceber, tem que trabalhar, é descobrir qual é a melhor habilidade, qual é a inteligência predominante nessa criança e trabalhar em cima dessa inteligência para adquirir outras habilidades, outros conhecimentos. Outro exemplo, falar da condição na frente da criança. Karine, mas ele não entende, ele tem uma paralisia cerebral grave, ele tem uma deficiência intelectual grave, ele tá lá rodando, ele é autista, ele nem tá prestando atenção no que a gente tá falando. Não, você nunca fala da condição assim no sentido negativo, ou que tem que trabalhar, né? Tá falando lá com a mãe e a criança do lado. Não, evitem. Eu diria, não façam. De verdade, não façam isso. Pede para outra pessoa dar uma voltinha com a criança, nem que seja alguns metros, só para ela não ouvir o que você tem a falar se for algo negativo. Se for positivo, ok. Por quê? A criança, ela sente, ela pode não entender as palavras que você está falando, o significado das palavras que você está falando, mas ela entende a entonação, ela entende aquela energia, ela entende o que está acontecendo, está todo mundo meio para baixo, está todo mundo sorrindo. Ela não sabe fazer, mas ela entende o que está acontecendo de uma maneira diferente. Então ela pode se motivar, ao mesmo tempo desmotivar, dependendo do que você está fazendo na frente daquela criança ou o que você está falando dela. Às vezes não é nem para os pais, estão numa sala, nossa, ele não consegue fazer nada. Gente, deixa ele lá que ele não consegue fazer. Não façam isso nunca, professor, por favor. Outro exemplo, achar que ele não é capaz. Tá, temos uma atividade complexa. Talvez a criança não consiga fazer aquela atividade daquela maneira que você ensinou. Mas, se fazer etapa por etapa, depois juntar, será que ela não consegue? E se for algo muito difícil realmente para ela, você professor, tem que analisar se é incapacidade dela ou você tá pedindo demais. Por exemplo, eu não vou pedir pro peixe voar. Né? A não ser que eu faça tantas adaptações que ele vire o peixonauta. Daí ele vai conseguir voar. Mas aí, com o quê? As minhas adaptações. Então, beleza. Se você acha que consegue pedir o impossível e ele fazer, você tem que caprichar nas adaptações. E falando em impossível, eu lembrei de uma frase muito legal, que peguei aí em algum lugar. Fala, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Vamos lá para mais um tópico do capacitismo na escola. Querer mudar a essência do aluno. O Nicolas Brito, ele é um fotógrafo, palestrante, nossa, sensacional, adoro o Nicolas Brito. Ele é autista e ele sempre fala nas palestras dele. Nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. As pessoas, eu tenho o exemplo do autismo, mas todas as pessoas são seres humanos, qualquer deficiência. Às vezes é uma pessoa mais tímida, mais extrovertida, mais falante, mais quietinha, mais irritada, mais calma. Tem algo da essência da pessoa, né? E isso a gente não pode mudar. Ele é muito tímido, vai lá dançar, você precisa ir lá dançar. Ele não quer dançar. Mas ele pode ser o roteirista da peça, né? Vamos fazer uma peça, dá ideia. O que você quer fazer? Eu quero fazer o figurino, eu quero fazer... Daí a criança não consegue se comunicar e mesmo assim não quer ir lá. Ela vai ajudar de alguma maneira. Alguma maneira tem como essa criança, esse aluno participar. Cabe a nós, professores, ampliarmos todo o repertório, todas as funções para que ele se encaixe, tá? Não é a criança que se adapta à escola, a escola que se adapta à criança. Sempre, sempre e sempre. E agora vamos falar sobre o capacitismo na família. Sim, existe. Muitas vezes a família age de modo capacitista sem perceber. É o que eu disse antes, é uma questão cultural. Não vamos também metralhar a família, julgar
Calma, às vezes é apenas falta de conhecimento. E é por isso que eu tô aqui conversando. Vamos conversar com outras pessoas. Tem o canal, tem vários outros vídeos. Vamos informando todas as famílias para não acontecer o capacitismo na família. Então, um exemplo. Aqui são só exemplos, tá, gente? Então, vamos um exemplo. Não aceitar o quê? O laudo, a condição do seu filho, da sua criança. Vou falar da sua criança, às vezes não é filho, né? Mas a criança que você é responsável, não aceitar a condição dela. Para e pensa, quem somos nós, independente se eu sou mãe, para aceitar o jeito que o meu filho... quer dizer que se eu não aceitar o autismo, ele não vai acontecer. Não existe mais o autismo. Não vou aceitar o autismo, sumiu o autismo. Não, meu filho é autista. Lógico, eu vou ter minhas angústias, eu não queria que meu filho não tivesse nem uma unha encravada. Então eu sei que a gente projeta, algumas situações chatas, principalmente questões sociais, enfim. E isso dá um aperto no nosso coração, com certeza. Porém, não é uma questão de eu não vou aceitar. Eu vou aceitar, correr atrás para que ele tenha tudo ao meu alcance. E daí eu falo, mãe vai atrás do possível e do impossível também. O que tá ao alcance, o que não tá ao alcance, a gente tenta do mesmo jeito para melhorar a vida do nosso filho, no meu caso, meu filho com autismo. Então, o autismo tá ali, independente se eu aceitar ou não. O autismo está com ele. Meu filho é autista. Então, eu aceito, eu abraço e vou ajudá-lo da melhor maneira. Mas eu aceito. Isso vale para qualquer deficiência ou qualquer questão, transtornos, enfim. Às vezes não é uma deficiência, às vezes não é algo que exija um laudo, na escola, a professora conversou comigo e falou que meu filho pode ter uma dislexia. Não, professora fresca, não vou atrás disso não. Gente, isso, você não tá prejudicando a professora não tá falando isso porque ela não vai com a tua cara. Não, é para ajudar o aluno, é para ajudar a criança, o aluno. É que essas coisas geralmente são detectadas na infância, mas vocês entendem o conceito e apliquem na situação de vocês. É pro bem-estar daquele sujeito. Então, não leve pro pessoal, essa escola tá querendo que eu pegue laudo para depois mandar a gente mudar de escola. Não, tá? Se a escola for tão excludente, se ela for de uma educação tão que exclui as pessoas a ponto de, se você pegar o laudo, ela convidar o seu filho a se retirar, então é porque não era lugar para o seu filho, para sua criança. Então tire com gosto, Não é lugar para ele. Se ele não é bem-vindo, se a criança não é bem-vinda, não é lugar para ela realmente. E daí você processa a escola, mas enfim, isso aí é outros 500, vamos voltar para o capacitismo. Outro exemplo, não educar. Eu vou pegar um pouquinho agora na ferida. Não é porque o meu filho tem autismo, ou tem uma deficiência, ou tem outro transtorno, que ele não precisa de limite. Ele é uma criança em desenvolvimento. E toda criança, independente de condição alguma, precisa de limites. Para quê? Para crescer um adulto com limites. Ser um adulto que consiga viver em sociedade, respeitando o próximo. Para entender questões sociais. Eu preciso, independente do que o meu filho tenha, no sentido de deficiência ou transtorno. Eu não vou chamar atenção porque ele é autista, ele não entende. Então você vai fazer de um jeito, porque você é mãe, você sabe como ele entende, responsável, você sabe como ele entende, e você vai educar. Você vai educar essa criança, porque quem vai sofrer é ele. Ele vai sofrer porque vai chegar na escola, as professoras só reclamam, não sei o que ele não para quieto, calma. Às vezes do transtorno, da hiperatividade, do autismo, às vezes da crise, dependendo da deficiência, enfim. Muitas vezes não. Muitas vezes é porque essa criança, se ouve um não, começa a berrar de tal maneira que o pai começa a dar tudo que ele quer. Qual é a tendência de chegar na escola e quando a professora falar não, ele começar a gritar? As chances desse comportamento inadequado se repetir são bem grandes. Então, o que nós precisamos educar? E a parte da educação, eu não vou me atrever a me meter. Cada um sabe qual é a educação que vai dar. Agora eu vou falar no exemplo do Nick como mãe, porque eu só tenho o Nick, então é o único exemplo que eu posso dar. O Nick, quem conhece, sabe que ele é uma criança comportada, tá? Não é puxando sardinha pro meu lado, não. Mas assim, o Nick é comportado. Se eu falar,
Por que eu tô falando meio assim? Porque ele é criança. Às vezes ele desobedece, mas ele sabe que ele tá desobedecendo. É uma criança que às vezes apronta. Mas no geral, ele me obedece. Então, eu consigo, ele tá com 12 anos agora. Então pensem que foram 10 anos, né? Até eu descobrir realmente o autismo, foram 10 anos para chegar aonde eu estou agora, tá? Com o Nick. Se nós estamos andando na rua, eu consigo soltar a mão hoje, né? Eu consigo soltar a mão do Nick e ele não sai correndo, ele não atravessa a rua, ele não sabe atravessar a rua. Então ele para. Quando, né, no momento de atravessar a rua, ele para, me espera. Se eu chamo, eu falo, para. Ele para na hora. Supermercado, ele não sai correndo nos corredores, ele tá sempre perto de mim. Hoje, com 12 anos, quando ele tinha 3, 4, foi logo no comecinho, né, a gente descobriu, desconfiamos de algo, quando ele tinha 1 ano e 11 meses. Depois eu conto uma história mais completinha sobre, tá, o início do diagnóstico dele, mas começamos a investigar, peguei o laudo mesmo com 3 anos. Então, com 3, 4 anos, ele saía correndo, eu tinha que ficar segurando ele o tempo todo. Até machucava aqui a mãozinha dele, porque ele puxava e eu puxando aqui, ficava a marca do meu dedo. Ele me batia. Era totalmente uma criança totalmente diferente do que é hoje. E tinha as crises, mas também tinha birra. Lógico, gente, não tem como eu falar, a partir desse momento é crise, a partir desse momento é birra. Você vai entender, mas você só vai entender quando? Quando você aceitar e começar a olhar para essa criança. Entender até que ponto vai, chorar muito, enfrentar muitas coisas para educar. São crianças que precisam de educação. E vou dizer para você uma coisa, família. A maioria das reclamações, que eu dou formação para professores. Eu vou contar para você uma coisa, família. A maioria das reclamações que vem até mim, porque eu sou professora, eu dou formação para professores. Eu sou formadora de professores. E os professores, a maioria das reclamações é que a criança não tem limite. E eu acredito, porque eu já vi muito aluno nessa situação. Ele tem o TDAH, ele tem o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, ele tem autismo, 1000 coisas, que daí os pais deixam fazer o que quer. E não é assim, gente. Não é assim que funciona, nem na escola, nem na sociedade, nem em lugar nenhum. A gente não faz o que quer na sociedade. Então nós precisamos educar nossos filhos para a sociedade. Precisa chamar atenção, conversa com o psicólogo, com quem está acompanhando, como que eu faço, tô na dúvida, como que eu faço, pesquisa. Ai, Karina, eu não tenho condições de procurar psicólogo. Internet, gente, internet. Hoje em dia a gente acha tudo na internet. Vai pegando dicas, vai tentando aplicar. Não conseguiu, tenta de outro jeito. Você acha que tudo que eu fiz eu acertei de primeira? Lógico que não, já fiz muita coisa que não deu certo. Então vamos mudar. Até que chegou um ponto que e lógico, nisso eles vão crescendo, vão se desenvolvendo, né? E daí tudo vai se encaixando. Então, eduquem, porque precisa chegar na escola, só que, né, não tô falando, eles vão se comportar como a gente. São crianças, vão fazer arte, mas tem diferença entre fazer arte e realmente não ter limite nenhum. Quando você acha que você não pode educar a sua criança porque tem a deficiência, tem o autismo, isso é capacitismo. Outro exemplo, pensar no próprio bem-estar. O que isso quer dizer? Aquela escola lá é péssima pro meu filho, mas é mais fácil para eu ir no serviço. Aí complica. Por quê? Se a criança não se comunica, se ela está ou então muito novinha, ainda está, né, na fase do desenvolvimento, você percebe que aquela escola não é boa, as pessoas que estão lá não são legais e mesmo assim está deixando, só porque ela tem a deficiência. Por que entra como capacitismo? Porque muitas vezes os pais falam, não, vou deixar lá porque outra escola não vai aceitar. Daí é capacitismo duplo, né? Da outra escola que não vai aceitar e da família que não quer nem tentar os direitos numa escola boa pra não ter dor de cabeça, ou porque tá no caminho do serviço, ou porque tá confortável a situação. Gente, o bem-estar da criança sempre. O bem-estar pra se desenvolver. Se ela não está bem, ela não consegue se desenvolver corretamente. E meio que casa com o outro exemplo, ignorar as vontades do filho ou da criança, tá sob seus cuidados. Karine, mas você já falou que não era para fazer todas as vontades. Sim,
nada de extremos. Não é para fazer todas as vontades, mas também não é para fazer só as suas vontades adultos, né? Às vezes a criança fala, né? Ai, queria tanto ir na aula de capoeira. Daí você olha para a criança e fala, a criança é cadeirante, como vai entrar na capoeira? Não, meu filho, você tem hidrocefalia. Pensando, né? Não, você tem hidrocefalia, como você vai pra capoeira? Tenta. A criança tá com uma vontade, né? Ou ela verbaliza essa vontade e você conversa com as pessoas. Ele quer fazer isso, como que poderia fazer? Aí entra a inclusão social, de conversar. Tem pessoas que, infelizmente, né, não gostam do termo inclusão, fala que nem trabalham com inclusão, mas você vai encontrar pessoas que vão te ajudar. E no sentido de, assim, eu não sei, nunca vi, mas vamos tentar? Ótimo, são as melhores pessoas. Quando você vê a boa vontade de querer tentar, porque daí você ajuda aqui, ele dá uma pesquisada e tal, e sai alguma coisa, e normalmente são coisas fantásticas que saem. Então, a criança, ou ela verbaliza, ou às vezes não, mas então você vai colocando, vai apresentando coisas diferentes para essa criança, e quando o zoinho brilhar, você sabe que é aquilo que a criança gostou, e deixa ela brincar, deixa ela ali, deixa interagir, deixa ela se frustrar, deixa ela conquistar, né? Nem que seja aos poucos conquistando aquilo. Então, uma natação, a capoeira, a dança, enfim, né? Tem variedades, infinitas coisas, mas vai procurando coisas diferentes para essa criança sair do celular, para não ficar só na coisa sedentária. Karine, mas ele é mais intelectual, não é do esporte. Ok, vai na biblioteca, vai em outros ambientes, uma sala de artes, né, de pintura, essas coisas. Estimule, vai apresentando, principalmente criança com autismo. Eu sei que dependendo da sua classe social é bem difícil acesso a diversidades, né? Coisas diversas e questão de tempo também. Às vezes a família trabalha o dia inteiro, não tem tempo para passear, trabalha final de semana, enfim. Mas sempre na medida do possível apresente, passeie, mostre coisas diferentes para essa criança. Talvez no começo ela chore, ela não queira ir porque tá tão acostumada a ficar dentro de casa, mas vai apresentando, vai no cinema. Ele chorou, ele gritou, tá? Daí você sai do cinema. O cinema é aberto, você entra e sai. Daí na próxima vez, quem sabe fica mais 2 minutinhos. Quem sabe dá pra assistir o trailer e assim vai. Nisso vai dinheiro, Karine. Tá? Pega o dia mais barato, faz uma vez por mês, enfim. Tentem colocar na rotina essa parte de apresentar situações para suas crianças, para que eles saibam como escolher as próprias vontades. Às vezes não tem repertório, ele não faz nada. Por quê? Porque não conhece nada, não tem repertório. Então apresente o máximo que você puder. Dito isso, espero que vocês tenham gostado desse tema, é bem interessante, é bem amplo, tentei resumir o máximo, tentei deixar o mais claro possível, mas lógico que é um assunto muito mais complexo, né? Tem muita discussão nesse assunto e nós vamos trocando figurinhas. Deixe seus comentários, ou quem tiver vergonha de deixar comentário pode mandar mensagem no canal, não tem problema algum, eu até gosto, tá bom? E eu espero vocês para o próximo vídeo, combinado? Um grande abraço, tchau!